divulgou informações oficiais verificadas sobre o número de vítimas israelenses no conflito. Já a mídia israelense relatou na última segunda-feira que os números chegam a 1.538 mortes entre israelenses, número não confirmado pelas autoridades israelenses. Nos Estados Unidos, uma rabina interrompeu o presidente Joe Biden quando ele discursava em uma ação de campanha na cidade de Minneapolis, na noite desta quarta-feira, e solicitou que ele peça o cessar-fogo imediatamente entre Israel e o grupo palestino Hamas. Presidente, se você se preocupa com o povo judeu, como rabina, preciso que você peça um cessar-fogo imediatamente, disse a mulher que se identificou à imprensa como Jessica Rosenberg. O presidente americano respondeu, dizendo que deveria haver uma pausa no conflito para retirar de Gaza os reféns que foram sequestrados pelo Hamas. Vamos com a Socorro Sampaio, ao vivo, a correspondente não, a embaixadora da Rede Meu Norte Brasil na Europa, ela está lá em Viena, na Áustria. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Amadeu, se eu desaparecer é porque o vento hoje está insano por aqui, hoje... viu? Boa tarde, Brasil. Vai me levar, se bem que eu não estou tão leve assim para ser levada pelo vento, não. Faça o não aí, Apoliana, por favor. Não, aquele é assim, Apoliana. Não. Ari, como é o meme da Apoliana? Meme não, como é a figurinha da Apoliana, Ari, como é? Figurinha da Apoliana, dessa semana, toda semana tem uma. O do não, rapaz. O não. Ah, é não. Ela, então, a Apoliana tá lhe ordenando. Não. Ô, Socorro, vamos lá. O presidente Biden já está sentindo, aliás, os americanos estão sentindo que precisam rever o discurso? Olha, Amadeu, o presidente Biden disse ontem, como a gente viu nessa reportagem, que ele pediu um cessar-fogo, mas para quê? Né? A gente acompanhou na matéria. Pediu um cessar-fogo para que possam ser libertados os reféns, né? Os reféns israelenses que estão sendo mantidos há mais de 3 semanas, são mais de 240, e ninguém sabe notícia. Ninguém sabe se estão vivos, se estão mortos. As informações que a gente tem são informações do Hamas. Lembrando que também esse número de mortos na faixa de Gaza, que passa dos 9.000, esses são números do Hamas. Então, são impossíveis até agora de serem verificados, né? A gente está vendo aí a dimensão da tragédia, dos bombardeios, mas os números não são possíveis de ser verificados. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu uma coletiva agora há pouco, fez um pronunciamento e disse que as batalhas estão no auge, ou seja, há no momento, no mínimo, 5 batalhas em terra em Gaza. São forças israelenses lutando contra militantes do Hamas em 5 pontos e, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, está no auge dos combates e os engenheiros do exército já estão agindo para destruir os túneis. Inclusive, o exército confirmou que eles não vão entrar nos túneis, porque é muita armadilha. O Hamas se armou bastante para isso. Eles não vão. A intenção é destruir sem que nenhum soldado israelense entre nos túneis. Amadeu. Exército não, engenheiros do caos são todos eles, dos dois lados, de todos os lados que fomentam. São dois exércitos, sim. Que fomentam. Não, estou falando aqui. Todos os que fomentam a guerra são engenheiros do caos. Aliás, muito melhor trazermos a palavra do Papa hoje no dia de finados, que é a manchete, Ari, da Socorro, do Papa Francisco, mais uma vez dizendo a coisa certa. Temos aí, Nájila, a manchete da Socorro? Papa Francisco celebra missa de finados em cemitério militar. Guerras são sempre uma derrota da humanidade. Socorro. O Papa diz que ninguém ganha numa guerra, né? Bem, o Papa Francisco, ele, no meio de tantas guerras que estão acontecendo atualmente, Ucrânia, Gaza, Iêmen, o Papa
celebrou a missa de hoje, a missa do Dia de Finados, em um cemitério militar em Roma. Não é a primeira vez, mas foi uma ocasião bastante importante o Papa celebrar essa missa hoje no cemitério militar. Esses cemitérios estão enterrados mais de 400 soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A gente vê aí a participação de vários militares na celebração, também autoridades como o prefeito de Roma, Roberto Galtieri. O Papa chegou, Amadeu, meia hora antes da hora marcada para o início da celebração. E aí, como sempre, o Papa foi levado, ele estava de cadeira de rodas, ele foi visitar, ele passou pelas lápides, pelos túmulos. Enquanto ele passava pelos túmulos, o Papa fazia uma observação. O Papa, na verdade, lamentava a idade dos soldados que estavam ali enterrados. Eram todos soldados na faixa dos 20 anos, no máximo dos 30 anos. O Papa lamentou tanta vida perdida. Ele disse, tanta vida perdida e para quê? Se a guerra não há nenhum vencedor, a guerra é sempre uma derrota, como a gente escuta agora nas palavras do chefe da Igreja Católica. Tantas lágrimas nessas vidas destroçadas. E não deixo de pensar nas guerras de hoje. A mesma coisa está acontecendo hoje. Tantas pessoas, jovens e não tão jovens, nas guerras do mundo, nas mais próximas a nós, na Europa e fora dela. Tantas mortes. Pedimos paz ao Senhor para que as pessoas parem de se matar nas guerras. Tantos inocentes mortos, tantos soldados perdendo a vida. Mas por quê? As guerras são sempre uma derrota, sempre. Não há vitória total, não. Sim, um vence o outro, mas por trás disso há sempre a derrota do preço pago. Del prezzo pagato. Perdem, grande Francisco Amadeu. São sempre os jovens, né? São sempre os jovens. Os soldados na linha de frente de uma guerra, João Carvalho. Os sacrificados. O Papa Francisco, como sempre aí, né? O cemitério militar de Roma, que tem um significado todo especial para aquela comunidade, né? É uma situação que mostra como há pessoas ainda que têm compromisso com a paz, que não estão totalmente perdidas, né? O Biden ali, você viu, a pessoa fala de uma coisa, ele fala de outra. A dislexia dele chega a esse ponto, né? Para não dizer que ele está caduco, sem nenhum crítico, porque eu vou ficar caduco, eu sou um dos mais velhos aqui, mas eu estou fazendo uma autocrítica, sou um dos mais velhos aqui, vou ficar caduco, mas ele não tem mais condição de ocupar o chefe de Estado. E aí ele faz aquela interpretação lá, a mulher pergunta uma coisa, ele responde outra, e assim caminha a humanidade. O Netanyahu querendo se safar dos processos, e por aí vai, né? Enquanto isso, os judeus que sempre tinham um discurso de paz, que um discurso de que foram massacrados, são os massacrantes. Que foram mesmo, né? Foram massacrados, mas hoje são os massacrantes. O principal, o Netanyahu está vendo. Ele pode até ganhar a guerra na coisa, mas ele perdeu a guerra ideológica. Ele já perdeu essa daí. Fala aí, Marta. É isso, Amadeu. O Santo Papa Francisco sempre muito preciso e muito assertivo em todas as colocações que ele faz, né? Não levantando bandeira, defendendo nenhum dos lados, porque a gente sabe que cada um dos povos ali tem seu histórico de injustiça que sofreu ali há séculos passados, mas se tratando de hoje, dos dias atuais, eu não vejo um lado que esteja correto no nível que a gente já chegou dessa guerra, a não ser o povo civil palestino e o povo de Israel, que não tem absolutamente nada a ver com essa guerra aí de poucos, que interessam ali a poucos e que destroem milhões e milhares de pessoas, em sua maioria, claro, crianças, mulheres que estão ali sendo vítimas dessas atrocidades. O que me espanta um pouco, o João falou de guerra ideológica, o que me espanta, Apoliana Oliveira, é que a valoração diferente que se dá às mortes de um lado e de outro. Dependendo, exatamente. É como se uma criança de um lado valesse mais ou menos que a criança de outro lado. São todas vítimas inocentes, com o mesmo peso. A banalização da vida humana, né, Amadeus? Geralmente, até nesse caso de guerra, por exemplo, a Ucrânia continua num conflito com a Rússia.
E parece que o conflito ficou menor desde que a gente começou a acompanhar essa guerra. Os dois conflitos e outros que ainda persistem ao redor do mundo têm o mesmo nível de atrocidade. Só que a gente está assistindo lá na faixa de Gaza, o que a gente está vendo lá é de fato um genocídio. E não se vê ninguém com força suficiente, capaz, nem com vontade de fazer, que tenha força de fato para cessar fogo naquela região. Não, vida não tem peso diferente, todo mundo é humano, todo mundo é de carne e osso, tem família, tem pai, tem mãe, tem filho, tem parente, então todas as vidas deveriam ter o mesmo valor, só que a gente não está vendo isso sendo de fato cobrado, né, pelas pessoas. Ari. Olha, o passado deveria nos ensinar, servir de lição, deixar exemplos, mas infelizmente às vezes ele se repete tragicamente. Anteontem, na terça-feira, quando eu estava em casa à noite, o canal Arte 1, que é o canal da Sky, reprisou um filme que eu já tinha assistido, chamado Hiroshima. Esse filme é de 1953, ele é em preto e branco, de um cineasta muito famoso, japonês, né? A bomba atômica caiu lá em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki, o Hideo Sekigawa. E esse filme, ele é um dos filmes mais duros, mais impactantes. Você assiste ele, você fica alguns dias com aquelas imagens na cabeça. Mostra os momentos pouco antes da queda da bomba em Hiroshima e depois. É o antes e o depois. E o local da bomba mostra os destroços, é uma reencenação bem crua, bem dura, sob o ponto de vista das crianças. O filme traz o ponto de vista das crianças. A vida que elas levavam, alunos de uma escola, estavam ali numa atividade quando a bomba caiu, e depois as consequências, né? Milhares delas morreram de leucemia, que eles chamavam de a doença da bomba. E eu faço esse paralelo porque esse genocídio na Palestina, eles têm, como a Socorro já trouxe várias vezes aqui, crianças e jovens como as principais vítimas, os principais mortos. E vão ficar também sequelas, como ficaram em Hiroshima e Nagasaki. E eu acho que a gente não aprende, né? Infelizmente, como muitos filósofos já perceberam, a civilização, ela avança tecnologicamente, mas será que avança do ponto de vista da cidadania, da humanidade mesmo? Mas tem uma coisa engraçada, só uma coisa engraçada, é como é a localização do cemitério lá, é uma aula de história, né? Você chegou a olhar, Socorro? O cemitério da Guerra de Roma fica dentro das muralhas aurelianas da antiga cidade de Roma. O acesso é feito pela Piazza Veneza, que é um dos principais pontos turísticos de Roma, né? No centro de Roma, descendo pela Via Imperial. Quer dizer, é só ir chegando nas pirâmides de Caio César. Quer dizer, se você pegar lá a descrição desse local, é praticamente uma descrição do Império Romano, né? Do Alto Império Romano. Socorro está falando. Todo canto que a gente vai é isso, beleza. Agora, Amadeu, rapidinho, eu não estou ouvindo vocês direito, não sei se vocês estão me ouvindo. Só para complementar o que o Ari falou aí, é que nenhum dos dois lados fala em paz, fala em cessar-fogo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já descartou qualquer cessar-fogo, mas o Hamas também não fala em libertar os reféns. E um dos chefões do Hamas disse ontem que ataques como o de 7 de setembro vão continuar acontecendo. Vai acontecer o segundo, vai acontecer o terceiro, vai acontecer o quarto, então nenhum dos lados fala de paz. Eu não quero ser o arauto da desgraça, não, mas os Estados Unidos têm que ficar bem alerta, porque numa situação dessa limite aí, com um presidente que não tem impulso para acontecer, não, é sério. Não precisa ser um Nostradamus, não. É muito simples, você vê que você tem um cenário para ataque terrorista montado, um presidente fragilizado, o país envolvido em conflitos em vários locais. Meu amigo, é a ponta do iceberg para uma catástrofe como hoje de setembro. Vamos usar as armas aí, é a manchete da Socorro do copiloto que ameaçou o piloto em pleno voo. Não desvia, porque o piloto ia desviar para ajudar um passageiro doente. Ari. Copiloto saca a arma para o comandante na cabine, para que o voo não fosse desviado por conta de um passageiro doente. Socorro.
Socorro, né, Amadeu? Porque parece brincadeira, mas não é, isso aconteceu. Isso aconteceu em agosto do ano passado, nos Estados Unidos. O copiloto, que às vezes também pode fazer às vezes de piloto, foi indiciado recentemente e o caso foi confirmado pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Houve essa discussão, uma discussão acirrada na cabine, em pleno voo, em que o piloto queria desviar o voo, o comandante queria desviar o voo, porque por causa de uma emergência médica a bordo, um passageiro passou mal, precisava de atendimento médico, e o copiloto não aceitou e disse, olha, eu vou atirar, e eu vou atirar muito aqui se você desviar esse voo. Imagina só, em pleno voo, Amadeu. Bem, o copiloto é o Jonathan Dunn, que disse que ia atirar várias vezes. O Departamento de Transporte dos Estados Unidos não disse qual a companhia que isso aconteceu, não disse a origem do voo, nem o destino da aeronave. Mas logo depois, a empresa Delta, que é uma das mais renomadas, mais respeitadas, a Delta dos Estados Unidos, disse que esse piloto trabalhava para a empresa na época do incidente e que ele não trabalhava mais. Agora, ele pode, Amadeu, esse crime é o crime de interferir na aviação. Ele usou uma arma para interferir na capacidade do tripulante, do comandante, de desempenhar as suas funções. Ele pode pegar até 20 anos de prisão. Agora, é estranho para a América do Sul, é estranho para a gente aqui na Europa, piloto, copiloto portando, levando arma a bordo. Mas isso nos Estados Unidos é permitido. Os Estados Unidos permitem que os pilotos viajem com armas desde os ataques de 11 de setembro. São só permitidos em voos domésticos, os pilotos têm que passar por um treinamento, né? Tem que aprender a atirar, manusear a arma e também por um teste psicológico. E esse teste, essa licença, essa permissão para andar armado a bordo tem que ser renovada a cada 2 anos. Agora, um fato interessante sobre esse copiloto que ameaçou atirar no piloto em pleno voo é que ele é também tenente-coronel da Força Aérea. E essa é comum também aqui na Europa. Pilotos do Exército, pilotos da aeronáutica, né, passam para a reserva, como é o caso dele, e começaram a trabalhar em empresas privadas. Ele era tenente-coronel da reserva e ele levou a Força Aérea Americana para a justiça na época da pandemia. Ele não queria que a Força Aérea tivesse o poder de puni-lo, de discipliná-lo, porque esse copiloto que ameaçou atirar em pleno voo, ele também se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19 que o exército americano, que as Forças Armadas exigiam. Então, ele perdeu o caso e agora, no próximo dia 16 de novembro, ele será acusado formalmente, Amadeu. Olha só, eu tenho que ouvir quem aqui sobre esse João. Olha aí, João. Olha aí, João. Aí, nesse caso aí, Socorro, aí tecnicamente é um recalcitrante, né? Ele já se meteu numa confusão na pandemia, agora se mete no outro, aí perdeu o emprego, com certeza, e não tem espaço no mundo. Daqui a pouco ele vai dizer que era para ir direto, porque a Terra é plana, né? Não, João, mas eu quero saber das armas. João Carvalho, o que você acha da gente propor lá nos Estados Unidos que os bebês, por exemplo, sigam para o maternal usando armas? O que você acha, João? Se precisar, né? Na lancheirinha vai uma arma. O que você acha, João? Do jeito que as coisas estão lá, meu amigo, tem que andar com arma na Meu rua. Não, todo mundo pode se eliminar, né? Não, vou falando sério. Nesse caso aí, é complicado, porque o que acontece? Quando você embarca no voo e você, por exemplo, não está autorizado a transportar, não está conduzindo um preso ou coisa de espécie, as armas são cauteladas. Quem é que fica responsável pelas armas? É o comandante e o subcomandante, porque embora ele seja o subcomandante do voo ou copiloto, ele é o segundo em comando, como se diz na expressão aeronáutica. Ele está no comando também. Quando ele não está voando, ele é o responsável pela comunicação e pelos atos administrativos, entre aspas. Então, ele, tecnicamente, era o responsável pelas armas. Mesmo que ele não tivesse uma deles, se tiver alguém no avião voando, ele estaria com a arma cautelada para ele. Aí é que está o problema. Você entrega um cara para cautelar as armas. Um cara que puxa, que já viu que não queria tomar vacina. Aí fica difícil, não, né? O cara não quer que o avião desvie
para ajudar um passageiro que tá... O que é previsto, por exemplo, nos casos de doença grave, mal súbito, parto. Quantas vezes a gente vê avião que vem, às vezes, está no meio do oceano e volta por causa de uma parturiente? Tá certo, tem que voltar. Ele queria tirar uma vida por causa do cara que queria salvar uma vida. Aí você vê como são duas pessoas diametralmente contrárias, né? Socorro tá falando. Mas e a arma, Joãozinho? Ah, mas esse aí é um recalcitrante. Tinha que dar uma baladeira nas costas dele. Fala, Socorro. Não, Amadeu, só para dizer que esse teste psicológico, acho que deve ser feito com mais cautela. Porque o pessoal que é da reserva... Somente desviar um voo para ajudar alguém que está passando mal. Socorro, as pessoas não sabem, mas por exemplo, piloto de avião no Brasil, ele não faz teste psicológico para dirigir veículos, nem qualquer outro meio automotor, se ele tiver o certificado da aeronáutica. Ele não precisa fazer o teste. E quem é da reserva, quem faz o teste é a Força Aérea. Ele está liberado para voar, ele não precisa passar no teste. E outra coisa, aí no caso, acho que... Se ele estiver habilitado pela aeronáutica ainda para voar, ele não precisa fazer o teste. O cara precisava passar um teste de humanidade. Existe? Não, porque senão nos Estados Unidos... Para ser presidente dos Estados Unidos, por exemplo, não precisa, né? Tá bem claro. Tá bem claro que não precisa. Amadeu, lembrando que piloto tem que fazer um teste todo ano. Ele tem que renovar a licença todos os anos, ele tem que fazer um teste. E são rigorosos, viu, Socorro? São rigorosos os testes. Desse jeito? Não, são rigorosos. Os testes são rigorosos. Vamos lá, Socorro, para fechar, Socorro. Tem música nova dos Beatles. Hoje é um dia especial, daqui a pouco está lançando, aqui em menos de 20 minutos, Amadeu. Hoje é um dia, porque 53 anos após o fim da banda, em que 2 dos 4 integrantes estão mortos, hoje vai ter música nova, música inédita dos Beatles, isso graças ao quê, Amadeu? Algo que você gosta bastante, inteligência artificial. Essa música, ela foi feita pelo John Lennon. John Lennon gravou uma fita, naquela época era fita, muita gente nem sabe o que é, uma fita demo, né? Uma coisa meio improvisada em casa, no apartamento que ele morava em Nova York. Usou a voz e violão e gravou essa música. E deixou lá. Quando ele morreu, quando ele foi assassinado, em 1980, né, anos depois, a viúva do John Lennon, a Yoko Ono, encontrou essa fita e deu para os 2 integrantes dos Beatles que ainda estão vivos, que é o Paul e o Ringo Starr. Então, o que o Paul fez agora com essa novidade de a inteligência artificial? Porque naquela época não podia, né, Amadeu? É muito rudimentar a gravação, não tinha essa tecnologia. Mas agora tem. Então, eles usaram também, além da voz e do piano do John, a guitarra elétrica e o violão do George Harrison, que morreu em 2001. E além, também participam aqui, o piano e o baixo do Paul e os vocais também dos 2. O Paul, que foi o principal cabeça dessa nova música dos Beatles, lançada daqui a pouquinho, ele fez questão de dizer que a música não foi criada por inteligência artificial. Eles apenas usaram a inteligência, apenas usaram a tecnologia para aprimorar a qualidade da voz, aprimorar o conteúdo da fita, e Amadeu, não vejo a hora de poder ouvir essa pra lá de raridade. Saber se é boa, né? Agora... E o povo vai estar aqui agora, né? 30 de novembro está aqui em Brasília. Agora um dia, né? 2 de novembro.